Vou bater um papo com a deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB. Deputada, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Para você e para quem está nos assistindo, né? Deputada, a senhora sempre vem ao Acre para conversar com grupos de pessoas, para bater um papo com dirigentes comunitários, ribeirinhos, representantes do comércio, da indústria, dos bairros, taxistas, mototaxistas. Como é que tem sido essas conversas aí, deputada? Boas. Eu, na verdade, eu me esforço, mesmo presidindo ainda a Comissão de Relações Exteriores até fevereiro ou março, eu me esforço para vir ao Acre toda semana. E faz um trabalho que é aquele trabalho típico do vereador, por exemplo, que vai na rua conversar. Mas é o trabalho que o parlamentar tem que fazer, ouvir as pessoas. Todas as lutas que eu travei nesse estado e em Brasília foi ouvindo o povo. Tirei agora 10 dias de descanso. Entre o dia 22 de dezembro e o dia 1º de janeiro, eu desliguei os telefones e viajei um pouco com o Edivaldo e as crianças e fui descansar. E já retomei fazendo uma passagem pelos municípios, visitando prefeituras, me colocando à disposição, ajudando a organizar o planejamento do trabalho das nossas prefeituras. Estou me colocando à disposição, inclusive, das prefeituras da oposição. Porque, Alain, quando você fecha os 4 anos de mandato, aquela prefeitura que foi muito ruim, o prefeito que não cumpriu com a sua obrigação, quem perde é o povo. Tem uma porção de prefeituras aí com salários atrasados, sem conseguir pagar absolutamente um centavo para fornecedor, sem conseguir receber recursos da União por conta disso, e aí o povo sofre com isso. Então, a gente tem que ajudar. Eu estou me organizando, inclusive, para no mês de agosto, setembro, quando a estrada está numa condição melhor, a gente fazer um evento do mandato com vereadores do Acre em Rio Branco, para orientar eles todos os programas do governo federal que as prefeituras têm acesso, para que eles possam fiscalizar como é que as prefeituras estão implementando esses recursos, como é que está chegando do povo. Porque quando eu começo a andar, a conversar com as pessoas, a gente vai vendo. Puxa, esse programa do governo federal podia ter chegado numa pessoa. E por que não chegou? E aí a gente vai conversando. Eu quero orientar os vereadores, independente do partido que ele for, para que ele possa cumprir bem o seu mandato, inclusive fiscalizando as prefeituras, fiscalizando as verbas federais. E olha, quando a gente conversa com o povo, a gente tem ideias boas, a gente sabe o que vai dizer quando chega na tribuna, quando chega num programa aqui como esse. Então, sempre é bom conversar bastante. Ouvir as pessoas. O ano de 2012, deputada, foi marcado pelo chororô dos prefeitos, e com razão, por conta da queda no repasse do FPM e dos estados do FPE. 2013 não aparenta que haverá mudanças. A presidente Dilma manteve a redução do IPI e a isenção em alguns pontos da indústria brasileira, em alguns segmentos da indústria. Então, teremos mais arroxo em 2013. A senhora propôs recentemente uma nova proposta. A senhora já está no Senado, inclusive, aquela sua proposta do FPE. Sim. Para a Amazônia. Inclusive elogiada em âmbito nacional por alguns veículos de comunicação e políticos, etc. A senhora está acompanhando o trâmite dessa matéria no Senado? E o que é que a senhora propõe na sua proposta de FPE? Alain, é bom a gente lembrar que o Congresso brasileiro deixou de cumprir com a sua obrigação. Foi preciso o Supremo Federal dizer que nós estamos atrasados para fazer uma nova redistribuição do dinheiro do bolo do país. E o Supremo deu data, 31 de dezembro. O Supremo deu data e o Congresso não cumpriu. Não cumpriu. Agora, houve um acordo ali entre Câmara e Senado, e o presidente do Congresso, o presidente José Sarney, criou uma comissão especial no Senado que está analisando todas as propostas legislativas acerca da distribuição desse dinheiro. Então, o que tem hoje? O dinheiro do FPE vai para os estados sem muitos critérios. O que nós estamos propondo, de acordo com a indicação do Supremo? É que o dinheiro do país, ele vá para quem precisa. Não foi Jesus mesmo, quando veio à Terra, e disse o seguinte: são os doentes que precisam de médicos? Exato. Então, é isso que a gente precisa fazer. Se São Paulo é um país já bem desenvolvido, não precisa mais de tanto dinheiro... Um estado bem desenvolvido. Aliás, um estado bem desenvolvido não precisa mais de tanto dinheiro, então vamos pegar aquele dinheiro e distribuir entre quem precisa. Então, nós estamos levando em consideração, na nossa proposta do FPE, os estados menos desenvolvidos, os estados que têm proteção ambiental maior, que têm
reservas indígenas, que tem florestas nacionais, florestas estaduais, florestas municipais, porque ali praticamente você não pode desenvolver tanto. Numa área indígena, por exemplo, você não pode entrar, você não pode desenvolver aquela região que não seja por eles. Então, nós estamos propondo compensações. Os estados que mais preservaram vão receber um dinheiro a mais, vão receber uma compensação a mais. Aquilo que Marina já defendia, que era o FPE verde. É verdade. A gente inclui uma parte daquela proposta da Marina no nosso projeto. Inclusive o seguinte, os estados menos desenvolvidos, com nível de desigualdade maior, receberão mais recursos. Agora, é um problema? É, porque o bolo do dinheiro permanece o mesmo e nem todo mundo quer perder. Aliás, todos querem ganhar, ninguém quer sair perdendo. Mas eu fui o mais correto e o mais justa na nossa distribuição, dando dinheiro para quem realmente precisa. A nossa proposta é a única proposta de redistribuição de recursos do FPE que tem da Amazônia brasileira. Eu fui a única parlamentar da Amazônia que fiz propostas. Fizeram propostas senadores e deputados de São Paulo, de Minas, do Nordeste, mas a única da Amazônia é a minha. Então eu espero que, inclusive, essa comissão especial que esteja lá que está no Senado, eu espero que os senadores do Acre façam parte dessa comissão, possa levar em consideração o nosso projeto, porque o Acre pode se beneficiar com ele. E tomara que seja o mais rapidamente votado e aprovado, né? Com certeza. Com o debate necessário. Senão daqui a pouco o judiciário vem e faz por nós. E aí nós não faremos a nossa parte. O que o legislativo não fez. E o debate sobre a aposentadoria, a pensão dos soldados da borracha. Eu me lembro, deputada, que quando eu entrevistei no ano passado aqui o ministro-chefe da Secretaria Especial Geral da Presidência da República, ministro Gilberto Carvalho, ele disse que a presidente Dilma estava já mais acessível a uma nova discussão dessa pensão, dessa aposentadoria dos soldados da borracha. E aí, tem novidades? Então, Alan, tinha hora que eu ficava lá no Congresso, às vezes quando o papai me ligava, aliás, essa semana eu fui em Cruzeiro do Sul, porque ele fez 90 anos. E a primeira pergunta, minha filha, cadê meu dinheiro? E então tinha momentos na Câmara que eu, tinha vontade de desistir, porque eu me sentia sozinha, impotente e incapaz de resolver um problema que é tão pequeno e tão importante para a Amazônia. Os demais deputados e senadores não estavam com a senhora? Aliás, eu estou dizendo isso, eu preciso da ajuda dos senadores do Acre, dos deputados federais do Acre, de Rondônia e do Amazonas, para poder me ajudar. Porque dos 12 mil soldados da borracha que tem no Brasil, 100% estão na Amazônia. Desses, quase 7 mil estão no Acre. Portanto, o Acre tem que ter interesse nesse sentido. Agora, qual foi a proposta que o ministro Gilberto Carvalho pensou e quer discutir isso com a presidenta Dilma agora, no início de fevereiro? Nós vamos retomar essa discussão no início de fevereiro. O ministro Gilberto Carvalho disse o seguinte, olha, dos 12 mil que recebem a aposentadoria dos soldados da borracha, pelo menos 8 mil são soldados da borracha ainda vivos, entre 80 e 90 e poucos anos. E mais de 6 mil estão no Acre. Sim. Aí o que o ministro diz? Vamos cuidar destes casos. Vamos cuidar desses casos. Os que estão vivos. Para que eles possam receber esse dinheiro antes de morrer. Aí eu perguntei, e os pensionistas? E aqueles que já morreram, que deixaram para um filho ou para uma esposa? Ele disse, isso a gente discute depois. Então é o seguinte, de certa forma, a proposta que vier, eu vou trazer, eu vou discutir e vou colocar para apreciação da turma aqui do Acre. Mas eu acho que é mais do que correto a gente correr agora, pegar o que o governo quiser dar, para a gente poder garantir que os velhinhos, verdadeiros soldados da borracha, possam ter esse dinheiro antes deles morrerem. Sem dúvida. Deputada, a senhora esteve também em Cruzeiro do Sul e em Tarauacá, conversou ali com políticos e também com pessoas, com a população. Como é que foram essas visitas? O que a senhora mais ouviu? Tarauacá eu peguei uma chuva daquelas assim, torrencial. Parecia que toda a água do Acre estava caindo em Tarauacá. Eu peguei o carro na chuva e fui dar uma circulada na cidade. E fui lá na garagem onde fica o pessoal que cuida da limpeza, de bueiro, de esgoto. Fui lá conversar com eles. Eram pelo menos 100 reunidos, disputando espaço com a goteira, porque eles não tinham onde ficar. O fato é que em algumas ruas de Tarauacá, a gente podia andar de canoa tranquilamente, porque totalmente a cidade estava alagada. Isso também acontece em alguns pontos de Rio Branco. De Rio Branco, sem Isso dúvida. acontece em alguns pontos de Cruzeiro, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Brasília. Claro, é claro que tem que ter uma ação conjunta da sociedade
com as prefeituras, com o poder público, para garantir limpeza de bueiros, para o cuidado que tem que ter no lixo, não deixar lixo sendo jogado na rua. Essa união tem que ter. Agora, é claro que tem um nível de reclamação, tem um nível de ansiedade das pessoas. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, 3 grandes reclamações. A primeira foi sobre a situação da estrada. Muito, mas muito buraco mesmo na estrada. E eu disse para as pessoas, paciência, acabou o inverno, eu não tenho dúvida que o governador Tião Viana vai botar a cara nessa estrada para fazer um serviço. Mas também não tenho dúvida que a gente tem que fiscalizar melhor o trabalho das empresas. Tem trechos nessas estradas que o governador está tendo que mandar fazer de novo, porque a primeira chuva levou o pedaço da estrada porque as empresas não fizeram direito. Uma outra reclamação que eu vi em Cruzeiro do Sul são as ruas do povo. Essa reclamação também tem em Rio Branco. As empresas fizeram o serviço e no primeiro inverno muitas ruas estão se desfazendo. Mas essa fiscalização não tinha que acontecer durante a realização da obra? Essa fiscalização precisa acontecer. Eu percebi que o governador, aqui no caso de Rio Branco, já mandou consertar o serviço. Já cobrou das empresas para fazer isso. Agora, na minha opinião, tem que ter uma cobrança diária, uma fiscalização constante, porque isso é dinheiro que nós estamos gastando. Até porque, Alain, o Ruas do Povo, para mim, é um dos programas mais bonitos que tem no Acre. Ele chega nas pessoas mais pobres e mais simples. E eu vejo a alegria das pessoas quando o asfalto passa na frente da casa delas. Agora, no primeiro inverno é para se desfazer? Não, as empresas têm que fazer o trabalho delas corretamente. Eu vou dar uma paradinha. Tem outro programa, um problema de Cruzeiro que a gente discute no próximo bloco. Sobre o PROCON. Vamos falar sobre isso e também sobre outros temas políticos. No próximo bloco, vou dar uma paradinha para o intervalo. Já eu volto com a deputada federal Perpétua Almeida. Até já.